Olá, mais uma semana estamos aqui para as aulas, os vídeos da disciplina de Biologia do nosso pré-vestibular social da Fundação CCERJ, que atende a todos os alunos desse pré-vestibular, mas também que vem servindo para outros alunos interessados em temas relacionados à biologia. Então, a coordenação de biologia agradece toda a atenção, toda a disponibilidade e disposição que vocês vêm tendo conosco nas últimas semanas, estudando, aprendendo um pouco da nossa biologia. E esse assunto de hoje, fazendo uma continuação dos conteúdos do nosso módulo 2, especificamente os capítulos 10 e 11, nós vamos falar um pouco sobre um tema na apostila chamada de alimentos e as células. A parte 1, porque a parte 2, o segundo vídeo, será disponibilizado na próxima semana. Então nós vamos dar aqui uma visão geral sobre ATP, ou adenosina trifosfato, glicólise, fermentação e uma visão geral de respiração celular. Sempre lembrando que esses vídeos eles têm a intenção de dar uma abertura, uma introdução a esses temas que precisam ser aprofundados, não só com a leitura, para quem tem acesso dos capítulos ou unidades do módulo 2 nesse caso, mas também buscar informações confiáveis na internet, conversando com seus professores, com os seus mediadores, os seus tutores, especialmente do nosso pré-vestibular social. Bom, para a gente falar de energia, de alimentos, a gente tem que falar sobre o ATP, que é chamada de adenosina trifosfato. Por quê esse nome? Porque ela é formada por uma união, um agrupamento por ligações químicas da adenina com a ribose. Já vimos essas moléculas anteriormente, quando estudamos nucleotídeos. E a formação do chamado trifosfato devido à presença de 3 ligações químicas com a presença do fosfato. Essas ligações covalentes, essas ligações químicas, elas podem ser rompidas, liberando energia para a célula. O ATP ele funciona, portanto, como uma molécula capaz de armazenar, capturar e transferir energia para os processos celulares. Na física, a gente fala que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Na bioquímica, na biologia, na bioquímica, nós podemos dizer que a energia é a capacidade de gerar mudanças nas células, fazer alterações químicas que vão ocorrer dentro da célula. E nesse processo de geração de energia armazenada na molécula de adenosina trifosfato, nós temos muitas das vezes a função fundamental da mitocôndria, que está nessa imagem aqui, que tem o destaque de uma mitocôndria no interior de uma célula eucarionte. Vamos relembrar depois a diferença de células procariontes e células eucariontes nos vídeos anteriores. Então, a célula eucarionte possui uma chamada organela, que muitas das vezes é utilizada como uma usina de força, entre aspas. Vamos ter sempre cuidado com essas correlações da célula, porque ela produz muito ATP, a mitocôndria. A mitocôndria, nós vamos também futuramente fazer um detalhamento, mas a gente tem que saber desde já que uma mitocôndria é formada por uma dupla membrana, que a membrana interna faz invaginações, estão representadas aqui nessa microfotografia. Existem as chamadas cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial. E no interior da mitocôndria ocorrem etapas fundamentais da chamada respiração celular, porque quando ocorre a produção de ATP dentro das mitocôndrias, nós temos o uso do oxigênio molecular, o O2. Então, esse processo chamado de respiração celular ocorre grande parte dentro das mitocôndrias com consumo de oxigênio molecular. Então, o ATP ele é produzido, gerado a partir dos processos de respiração celular, fermentação, que a gente vai ver no próximo slide, e é disponibilizada essa energia a partir do momento que essa molécula de glicose ela é hidrolisada,
As reações químicas ocorrendo a hidrólise. Essas ligações de fósforo do fosfato são quebradas e aí ocorre a liberação de energia para os processos celulares. E forma-se a adenosina difosfato, não trifosfato, porque uma dessas ligações são rompidas e o rompimento dessa ligação libera energia para o funcionamento da célula. E nós temos aqui nessa última imagem o ciclo do ATP. Então, o ATP gera ADP mais um átomo de fósforo e o ADP mais o átomo de fósforo é recomposto numa nova molécula de ATP. E o que ocorre é o seguinte, a energia gerada na produção do ATP, melhor dizendo, na transformação do ATP mais ADP mais um átomo de fósforo, ou seja, o ATP se convertendo numa molécula de adenosina difosfato deixa eu voltar aqui. Mais fósforo, produz-se uma energia que é utilizada no metabolismo. Nesse caso, anabolismo é o quê? É um conjunto de reações de construção, por exemplo, construção das fibras musculares. Transporte ativo, que consome ATP, movimentos celulares, todo o conjunto de alterações e de reações químicas fundamentais para o anabolismo celular. Por outro lado, quando ocorre a formação do ATP por meio da junção de uma molécula de adenosina difosfato mais um átomo de fósforo para a formação do ATP, essa energia é proveniente dos alimentos. Por sua vez, essa energia dos alimentos ela vem do processo de catabolismo e da respiração celular, que nós acabamos de explicar anteriormente. Então, assim se fecha esse chamado ciclo do ATP. ATP forma-se ADP mais átomo de fósforo, por causa dessa hidrólise da molécula de ATP, libera-se energia para os processos celulares. Por outro lado, a entrada, o input de energia proveniente dos alimentos vai possibilitar a nova geração de ATP. O que é mais utilizado é a glicose. Por isso esse próximo slide, que a gente até, peço perdão, eu dei uma acelerada, eu cliquei aqui no computador, agora retornamos. Então a glicose é a principal molécula, aquela que é mais usada na produção de ATP. Então as rotas de produção de energia podem ser divididas em glicólise e fermentação ou glicólise e respiração celular. Qual é o resumo? Na fermentação não há uso de oxigênio, mas se produz ATP. E na respiração celular, toda molécula de glicose é degradada, formando gás carbônico, hidrogênio e energia. E é evidente que a produção de energia na respiração aeróbica, com o uso de oxigênio, gera mais ATP. Por quê? Porque ocorre uma degradação total da molécula de glicose. Vocês já estão vendo aí aparecendo umas duas imagens aqui coloridas à esquerda. Mas vamos devagar. Olha, aqui nós temos, onde eu estou passando a seta, uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio e o processo de respiração celular completo, com um consumo de oxigênio, portanto, respiração aeróbica, vai ocorrer uma degradação completa da glicose. Então, a produção de energia é maior na respiração celular do que na fermentação. Uma coisa importante que vocês podem pesquisar é o uso nas indústrias de biotecnologia dos processos de fermentação. Nós consumimos diversos produtos no nosso dia a dia, inclusive produtos muito importantes para a economia, vindo de processos fermentativos. Então, isso vale a pena vocês darem uma olhada, darem uma estudada, conversarem com seus mediadores sobre esse tema. Não, só vou dizer aqui, por exemplo, produção de cerveja, produção do álcool, de combustível, está relacionado ou não com algum tipo de fermentação? Então, fica aqui essa pergunta, essa indagação para vocês pesquisarem. Então,
Então, na glicólise, ó, aqui estou vindo para a esquerda, você tem a formação da glicose em piruvato. Isso acontece no citoplasma, ainda não tem entrada de nenhuma molécula dentro da mitocôndria, e ainda no citoplasma, na ausência de oxigênio, faz-se a fermentação. Você vai encontrar na literatura diversas bactérias e fungos que fazem fermentação. Células musculares podem fazer fermentação. Quando você faz muito exercício, não está muito acostumado a fazer exercício, começa a ir para uma academia ou correr, ou quando os jogadores, os atletas voltando agora da pandemia, começaram a jogar, tem muita cãibra, tem a ver com o processo fermentativo, porque consome-se todo o oxigênio e as células musculares começam a fazer fermentação. E aí produz-se uma substância tóxica para as células musculares, para o músculo, e aí o indivíduo fica com dores musculares, tem cãibra e etc. São aqueles sintomas de um consumo total de oxigênio que o músculo começa a produzir energia por meio de processos fermentativos. Então, células humanas, por exemplo, fazem também fermentação sobre determinadas circunstâncias. Isso também é interessante vocês conversarem e aprofundarem com os seus mediadores. Tem muita coisa interessante que é usada em provas de vestibular e de Enem relacionada a esses processos de fermentação, não só para a área industrial, para o uso industrial, de consumo de produtos alimentares que nós adquirimos no nosso cotidiano, como também metabolicamente. No metabolismo, o que é o metabolismo? É o conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo, por exemplo, ou na célula. Sejam reações de construção, chamado de anabolismo, ou reações que fazem degradação de substâncias, o chamado catabolismo. Na fermentação, nós não temos a presença de oxigênio. Por outro lado, na respiração celular ocorre a presença do oxigênio, como nós falamos, e aí dentro da mitocôndria vai ocorrer duas etapas importantes, que é o ciclo do ácido cítrico, também chamado ciclo de Krebs, e a cadeia de transporte de elétrons, que vai ser fundamental para a degradação completa da chamada molécula de glicose lá no início. Percebo que no início, tanto na respiração aeróbica ou na respiração anaeróbica, na fermentação, essa etapa de glicólise é similar, está aqui em amarelo e amarelo. Mas, com a presença de oxigênio, ocorre um prosseguimento, eu vou dizer assim, de degradação das moléculas de piruvato. E aí você tem uma produção muito maior de energia. Muitas dessas informações estão complementares também no módulo, na unidade 10 e na unidade 11, como também outras fontes da literatura. Vocês podem fazer boas pesquisas aí no Google, conversar com seus professores, seus mediadores, para aprofundar esses conhecimentos. Então, percebam que na fermentação alcoólica ou na fermentação lática, que são as mais conhecidas e estudadas, há produção de ATP, mas há uma produção menor de ATP. Não estou falando quantos ATP estão produzidos aqui. Tá? Isso aí a gente vai conseguir ver no aprofundamento do material. Mas na respiração celular, a produção de energia é muito maior quando a glicose vai ser decomposta, degradada a partir da presença de oxigênio. Sendo que a glicólise e a fermentação vai ocorrer fora da mitocôndria. As etapas de ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte de elétrons vão ocorrer dentro da mitocôndria. E aí, aquelas estruturas da mitocôndria são importantes que eu falei, a matriz mitocondrial, as cristas mitocondriais, para que ocorra a produção eficiente de ATP. Eficiente, que eu quero dizer aqui, é uma produção maior de ATP a partir de uma molécula de glicose que é disponibilizada para a produção de energia. Eu gostaria de fechar esse vídeo dessa semana agradecendo a vocês e sugerindo, como sempre, aos alunos do nosso pré-vestibular social
que façam a leitura dos capítulos. Neste caso aqui não é só de um capítulo, do capítulo 10 e do capítulo 11. Façam as atividades, porque são capítulos com muitas atividades a serem desenvolvidas que vão ajudá-los muito fortemente na compreensão e na apreensão dos conhecimentos discutidos nesse vídeo, e aprofundem esses conteúdos com os seus mediadores, né? Os processos fermentativos, como eles são usados na indústria, por que realmente se produz mais energia quando você faz quando é feita nas células uma degradação com a presença de oxigênio, com o uso das estruturas das mitocôndrias. Se existem células, se você faz muita musculação, será que os seus músculos vão ter mais mitocôndrias? Vai haver um desenvolvimento, uma produção maior, uma quantidade maior de mitocôndrias nas células de um indivíduo que faz musculação ou de um indivíduo que é mais sedentário? É uma questão importante também. Muitas das vezes pode cair como questão de prova. Então tem várias questões aí interessantes que podem ser e devem ser aprofundadas nessa semana de estudos. Comente os nossos vídeos, discutam no site no site e no canal principalmente do YouTube do PVS, e discutam com seus mediadores. Um grande abraço, fiquem firmes, cuidem-se, evitem aglomeração. E até a semana que vem. Um abraço.